obrigado por a oportunidade de estar aqui conversando com vocês todos. Eu nasci, toda a minha carreira, né, nasceu aqui na Escola Paulista de Medicina e, evidentemente, sempre ligada ao Hospital São Paulo, né, e Hospital São Paulo, a SPDM, né. E entrei nesta casa em 1963, né, e me formei em 1968, e foi uma época extremamente viva e interessante de crescimento da Escola Paulista de Medicina, da afirmação das linhas de trabalho, clínica, cirúrgica do Hospital São Paulo, momentos que, na verdade, onde grandes nomes da medicina se iniciaram nessa época dos anos 60. Formado em medicina, é uma coisa interessante, porque eu sou de família italiana, né, lá do Brás, Moca, né, e meu pai era um barbeiro da Moca. Quer dizer, e barbeiro era uma coisa interessante, né, que era o centro em que os homens se encontravam e era o centro das informações, né? Quer dizer, então, meu pai tinha uma habilidade bastante grande de contratar pessoas e tudo mais, e uma das pessoas com que ele se relacionou bastante, que era um freguês dele, era um senhor que acabei conhecendo depois que eu cresci lá na Moca, né? Ele era secretário do reitor do Mackenzie. E meu pai ia toda semana cortar o cabelo e a barba dele. E, por sorte, ele orientou papai a me orientar do ponto de vista de educação. Fiz o primário numa escola, na escola pública, que tinha ali na Moca, mas logo em seguida fui levado ao Colégio do Carmo. O Colégio do Carmo são os colégios maristas, né, que aqui perto nós temos o Arquidiocesano, que é um exemplo, né? E, claro, nós não tínhamos finanças para tal, mas conseguimos, via a orientação lembro o nome dele, professor Enéas Bastos, bolsa lá entre os maristas. Os maristas são uma ordem francesa, né? E é interessante, né? Quer dizer, na Moca, italianos, né? Comecei a estudar francês, né? Então, começou a diversificar a minha cultura e foi bastante interessante, porque, na realidade, esses maristas foram os fundadores de uma editora que os mais velhos conhecem, ela deve persistir em termos, que é a FTD. A FTD foi uma editora de livros didáticos, um dos primeiros no Brasil e de bastante sucesso. Então, foi um ginásio de alto nível. Em seguida, o próprio Dr. Enéas nos orientou a ir para o Mackenzie. E consegui bolsa nos 3 anos de colegial no Mackenzie. E foi outra experiência bastante rica e interessante, primeiro pelo esporte, segundo pela possibilidade de entrar em contato. E de imediato, ainda no colegial, com a engenharia e a física do curso universitário, das faculdades que o Mackenzie tinha. Então, era uma aproximação bastante rica, né? Então, eu podia, já estudando física, química no colegial, ter acesso à biblioteca, mesmo professores que davam aula no curso superior. E eu me encantei por matemática e física.
Mas, quando chegou no momento da tomada de decisão, meu pai, com muita contato com as pessoas e tudo mais, acabou sugerindo, ou até pedindo que eu fizesse medicina. Eu acabei aceitando e prestei o vestibular. Tinha 2 vestibulares grandes nessa época, no começo dos anos 60, aqui na Escola Paulista de Medicina e na USP. Prestei os 2, entrei aqui e não entrei lá na USP, porque a USP fez uma mudança na época de tipo de exames e, felizmente, acabei entrando aqui na Escola Paulista. E na Escola Paulista, seguindo aquela tendência de gostar de química, de física, sempre gostando das questões, né? Então, já no primeiro ano, comecei a frequentar o departamento de bioquímica com o professor Léo Prado. E naquela época, né, o prédio ainda existe, né, que o professor Léo Prado e Ribeiro do Vale montaram, e comecei a trabalhar já de início em pesquisa, já no primeiro ano. E nunca mais me livrei disto, né? Aí o departamento de Fisiologia e Biofísica se dividiram em departamento de Bioquímica e departamento de Fisiologia. Assim que eu me formei, recebi uma bolsa da FAPESP e fui lá trabalhar com o professor Antônio Paiva, que fazia estrutura de peptídeos, síntese de peptídeos e envolvido num problema extremamente importante que na época estava em evolução, que é o sistema hipertensor renal. Quer dizer, as doenças cardiovasculares, fim dos anos 60, começo dos anos 80, teve uma evolução bastante brilhante na medida em que você começou a controlar medicação e conhecer os sistemas de controle fisiológico da pressão arterial. Quer dizer, muitas coisas, muita sobrevivência você tem hoje por causa disso, né? Hoje você controla e até previne, né, os problemas relacionados à hipertensão. E mergulhei nisto. Em 71, a nossa bioquímica, a biofísica daqui da escola, entrou num projeto chamado BIOC-FAPESP, que incluía a bioquímica da USP, um projeto que durou 8 anos, que foi a implantação da biologia molecular em São Paulo. Foi um dos projetos mais brilhantes que a FAPESP teve naquela época, que foi o precursor daquilo que nós temos hoje de biologia molecular no Brasil. Na verdade, começou nesse projeto. Eu tive a sorte, então, de participar desde o tempo zero desse programa e acabei ficando curioso, né? Ser um médico com formação bioquímica. Bom, então, foi uma época muito rica. Então, nos anos 70, foi quando começou a pós-graduação em Biologia Molecular. Até hoje, essa pós-graduação tem nível 7 no CNP, na CAPES, bastante conceituada, né, o primeiro coordenador foi o professor Peter Dietrich, falecido, esposo da doutora Helena Nada, e esse curso continua hoje brilhante desde o seu início, né? E tive essa oportunidade de completar o curso, ganhar o doutorado em 74, tinha sido contratado pela escola já em 72, né? E
fiz toda a minha vida aqui como cientista, ligado inicialmente à química dos peptídeos, à química das proteínas, ligado inicialmente ao sistema hipertensor renal, depois o sistema inflamatório com as cininas, e isso nos levou, como isso tudo depende, né, a liberação desses fragmentos de proteína, que são os peptídeos, depende da ação de enzimas proteolíticas, acabamos nos especializando em enzimas proteolíticas, que é a confluência de tudo que eu tinha feito antes, e demos início, inclusive a nível internacional, dos substratos, né, dos fragmentos de proteínas que identificavam o funcionamento e a fisiologia das proteases. Aí nos anos 80 acontece, né, a necessidade de inibidores virais, né, o HIV, por exemplo, né, foi um típico, e as enzimas que esses vírus produziam foi alvo da terapêutica. Nós conseguimos participar e aprender muito na evolução de inibidores para essas enzimas, porque é gozado, é curioso, a enzima do HIV tinha muita parecência com a enzima renina, né, do sistema hipertensor renal. Então, foi uma época bastante interessante. E logo em seguida, né, nos anos 90, né, nos voltamos para as doenças parasitárias, né, quer dizer, Chagas, Leishmania, malária, olhando no que nessas doenças? Também as enzimas proteolíticas que esses parasitas usam para a sobrevivência. Enfim, foi sempre olhando nessa correlação de pesquisa básica e as suas aplicações na área médica, que era eu, né? Quer dizer, um homem que nunca fez a prática médica, mas sempre vivendo entre os colegas médicos, conseguia fazer esta ponte, né? Esta convergência. Até os anos... tudo começou a facilitar muito, quando a partir do ano 2000 você tem finalmente o genoma humano conhecido. Então você começa a ter acesso às proteínas recombinantes. Foi a minha entrada um pouco mais na biologia molecular, levando então todo a minha expertise que eu tinha em química de proteínas. E isso dá então uma dimensão bastante interessante, na medida em que eu conseguia falar e fazer a convergência dos químicos, dos físicos, dos matemáticos, dos médicos, dos biólogos, né? Eu conseguia conversar com todos, embora eu não fosse especialista em nada, né? Mas eu conseguia fazer essa convergência. Nessa interface, não é isso? A Escola Paulista de Medicina fundou, ou foi a semente da Unifesp, né, que, na verdade, era isso, né? Ela foi agregando, né, outras linhas, outros tipos de especialidades dentro da medicina, né? Eu acho que esse é o grande charme da Unifesp, que a gente não pode perder, né? Quer dizer, a medicina requer, e ela é o resultado da convergência de um monte, né, de conhecimentos, né? Inclusive conhecimentos, não podemos esquecer, conhecimento das humanidades. Então, eu tenho me dedicado a partir de 2005, é o ponto chave marcado para mim, porque quando fui convidado para ajudar na montagem do campus de São José dos Campos da Unifesp, né?
E o reitor era o Ulisses na época, e nunca me esqueço, o Ulisses me telefona no dia anterior e me convoca para ir junto com ele conversar com o prefeito. E foi um encontro extremamente interessante, não com o prefeito, mas com o secretário do reitor do ITA. Foi uma reunião que foi marcado para mim, o encontro com o reitor, com o ITA, que eu consegui entrar, né, então, na engenharia do ITA, né, que facilitou muito, né, daí para frente a instalação da Unifesp em São José dos Campos. E hoje é uma interface riquíssima entre os engenheiros, os alunos, os professores do ITA e a própria Unifesp de lá, que é extremamente tecnológica. E eu consegui fazer, acho que uns 20 ou mais seminários entre os médicos aqui da Escola Paulista e os engenheiros. Então, muita coisa foi colocada, muita coisa foi feita nessa interface. E até hoje eu tenho programas, projetos com o ITA, envolvendo não só a Unifesp, mas incluindo agora, como me aposentei em 2014, quando completei 70 anos, era obrigado, né? 6 meses depois teve uma lei que pudesse chegar aos 75, estaria me aposentando hoje, né? Porque eu completo 75 anos dia 7 de outubro próximo. E, bem, fui convidado para organizar a parte de ensino e ajudar na pesquisa no AC Camargo Cancer Center, o Hospital do Câncer de São Paulo, aqui na Liberdade. É um centro de oncologia fantástico, gigante, o maior que tem na América do Sul. E foi absolutamente organizado, toda a parte de pesquisa pelo Ricardo Brentani, né, biologista molecular, que, aliás, participou daquele projeto que eu falei, da Bioc-Fapesp dos anos 70, né? Então, nós trabalhamos juntos naquela época. Infelizmente, o Ricardo faleceu um pouquinho antes de ir para lá. E, então, hoje, estou ajudando, né, o que eu aprendo lá no AC Camargo, e toda a experiência de convergência das químicas, das físicas, da matemática, enfim, da computação, trazer isso agora para a escola, para a Unifesp, mais especialmente para a Escola Paulista de Medicina, que eu acho que nós temos que reforçar e, se não dizer, instalar. E aí eu acho que a SPDM vai ser fundamental. Se não for pela Unifesp, tem que ser pela SPDM. Isso está na minha cabeça, está no meu coração, na realidade, é termos um serviço, um hospital ou hospitais voltados a câncer, que é a doença que está prevalecendo cada vez mais na medida em que a população vai envelhecendo, e o câncer é sinal, ele é produto na sua boa maioria, do processo de envelhecimento. Então, eu acho que é um próximo desafio, né? Eu vou retornar a uma atividade mais intensa dentro da Unifesp, ou mais especificamente da Escola Paulista de Medicina, ou mais especificamente ainda na SPDM, SPDM e Escola Paulista, não sei, mas eu acho que câncer é um tema importante, especialmente no lado de prevenção. E a SPDM tem essa missão interessante, tem essa infraestrutura interessante que pode dar base funcional a esses trabalhos. E isso tudo requer tecnologia.
E aí que eu acho que eu posso entrar, estou entrando, né, queira ou não, é meu cacuete, né, fazer a convergência dessas coisas, né, trazer as empresas de tecnologia, né, quer dizer, como é que a gente pode, então, levar o levantamento e o controle rápido, simples e barato às populações, né? E organizar isto, né? Quer dizer, e câncer é uma das grandes coisas, né, que se pode fazer. A tecnologia entrando, né? E a medicina ela é extremamente dependente da tecnologia, na medida que eu sempre faço o paralelo. Você pode imaginar um banco sem a tecnologia da informação que tem hoje. Quer dizer, a medicina é mais ou menos isso, né? Quer dizer, ela está cada vez mais sendo, não invadida, mas usando a tecnologia moderna para facilitar o trabalho do médico. Hoje a gente não faz ideia e nem imagina um serviço médico sem imagem, toda a tecnologia de imagem. Mas quando eu me formei, em 68, no estágio de sextonista, nós éramos internos, né, para a gente conseguir uma chapa de raio-x, tinha que cair de joelhos, né, porque era muito difícil, era caro, era restrito, chapa de raio-x. Né? Hoje, a ressonância, a tomografia, né? E agora vem a época do que nós fazemos com todas essas informações. Né? Então, veja, é um mundo rico, né? E bastante estimulador. Né? E é curioso, né? Só para encerrando um exemplo, né, que me aconteceu esta semana, né, cruzei com um professor de Química Analítica da Universidade Federal de Goiás, que publicou um trabalho no Scientific Report, que é uma das revistas da editora da Nature, que publicou a semana passada, né, no comecinho de setembro, achou, né, compostos voláteis na cera do ouvido. Né? Olha lá um pouquinho da cera do ouvido, era um químico que conseguiu volatilizar, que consegue volatilizar e medir, e identificar que compostos estavam lá. E, curiosamente, ele fez lá em Goiânia, ele pegou pacientes com câncer, de pacientes sem câncer, uma prova de conceito, e muita coisa em paciente com câncer aparecem compostos que nas pessoas normais não aparecem. Quer dizer, usando espectroscopia de massas. E nós temos aqui na Unifesp várias máquinas desse tipo. E temos especialistas, né, na cadeira básica que sabem fazer isso. Né? Tenho frequentado a ESALC, né, a Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, que também tem o maior centro de espectroscopia de massas. Né? Nos ofereceram um laboratório lá para poder trabalhar. Então, veja que curioso, né? Quer dizer, a medicina está fazendo o que eu sempre fiz, né? De integrar. E as oportunidades agora estão surgindo e, mais do que nunca, você precisa a palavra mágica é convergência. Né? Quer dizer, vamos trabalhar simples, né? Vamos trabalhar junto, é tão óbvio, né? E, então, o que eu me considerava quando, nas primeiras décadas do meu trabalho aqui na Escola Paulista, eu era um poeta, eu me sentia um poeta. Né?
Tanto que o meu filho mais velho dizia que quem trabalhava em casa era a mãe dele, que o papai não trabalhava, ele brincava no laboratório, né? Ele tinha razão, né? Então, o que acontece, quer dizer, de poeta eu virei um tecnólogo, mas continuo com o entusiasmo e o encantamento do poeta dentro das possibilidades e das oportunidades que ainda estão surgindo, apesar dos meus 75 anos. Quer dizer, isso é um dom, é uma bênção, né? Ter essa idade e ainda entusiasmado. E eu continuo entusiasmado, porque tem uma coisa seguinte, quando você faz com entusiasmo, né, da procura de conhecer como as coisas são, tá certo? A recompensa é o próprio entendimento do que está em volta. O problema, evidentemente, que se tem é que isso tudo, né, eu tive que montar família, eu tive filhos, né, tem o lado financeiro da história, prático da história. Eu tive sorte que a minha esposa, que infelizmente faleceu em 2016, sempre frequentou aqui a Escola Paulista, era a primeira turma de psicólogos no Brasil, né, formada na PUC de São Paulo. E eu a conheci porque ela vinha ter aula, ela tinha aula aqui na Escola Paulista, né? E a Escola Paulista era praticamente só homem, né? Era um curso essencialmente masculino. Então, quando as meninas da PUC vinham ter aulas de neuroanatomia, era uma festa aqui na IPM, né? E aí, quando eu tive a sorte e a chance de conhecê-la, né? Uma psicóloga importante, famosa, uma clínica boa, e ela, na realidade, é a quem eu devo a parte de me ajudar, né? De nós dois juntos convergimos a formar a nossa família, né? Teve 2 filhos, o André hoje tem 48, o Pedro tem 45, felizmente tive muita sorte com esses 2 meninos. O mais velho é um engenheiro, o Pedro também, e atualmente o André é o CEO da Siemens no Brasil, e o Pedro é o diretor, presidente do JP Morgan no Brasil. Quer dizer, então, provavelmente eles puxaram a mãe. O pai sempre acompanhou, né? Levava eles para a escola e tudo mais. Enfim, esses meninos foram a convergência de mim e da Jean, e deu nesses moços que estão aí hoje em franca atividade. E eu ainda continuo sonhando e tendo a oportunidade de fazer essa entrevista. Dando continuidade a essa convergência mesmo, né? Olhando oncologia e trazer para dentro da oncologia as químicas, a física, a engenharia, a informática, né? A administração, quer dizer, tentar convergir as pessoas, né? Convergir as especialidades, né? Eu tenho essas 2 técnicas que estou olhando com muita atenção e trabalhando e procurando os especialistas e colaborando com eles, que é a espectroscopia de massa e a ressonância nuclear magnética química. Porque isso, a chance que você tem de achar metabólitos ou marcadores para as doenças é bastante grande. E são métodos físicos que estão
se mostrando cada vez de maior credibilidade, e todo método físico tem uma grande vantagem: eles são rápidos, podem ser automatizados e são de um custo-benefício muito interessante. Você baixa muito o custo e, importante, no diagnóstico precoce, seja lá do que for. Então, essa eu acho que a perspectiva futura está aí, né? Quer dizer, você desenvolver metodologia para a realidade. Vamos dizer, quase que 90% da população depende do sistema SUS, que é um grande sistema. Se o câncer está aumentando na população brasileira, se deve à eficiência do SUS. Quer dizer, a longevidade da população tem aumentado.